Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Bom dia a todos. Bom, gente, desde o dia 27 de setembro, o terceiro plenário vem dando continuidade a uma política de trabalho que atua em prol do compromisso social. E é sobre essa psicologia com compromisso social que a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente vai falar de uma psicologia que se abre para a realidade e para as necessidades sociais. Necessidades essas que estão além das necessidades básicas, mas que as compreende. Então, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, conhecido como CREPOP, é uma conquista de todas e de todos os psicólogos e psicólogas. Concebido como resultado de um processo coletivo e democrático, o CREPOP é um recurso do sistema Conselhos, desenvolvido para dar conta de uma demanda da categoria. Como tal, o trabalho do CREPOP adota como fundamento os preceitos internacionais dos direitos humanos, assim como defende, por meio de procedimentos e tecnologia desenvolvidos coletivamente, a participação direta dos diferentes atores sociais no exercício do controle social e na formulação das políticas públicas voltadas para o bem comum e para os interesses mais amplos da sociedade. Todas as ações do CREPOP caminham na direção da referenciação da prática profissional, definindo diretrizes para psicólogos e psicólogas de todo o Brasil. O CREPOP propõe que a psicologia tenha um novo olhar em relação aos compromissos com os direitos humanos e com as políticas públicas. É tarefa também do CREPOP possibilitar um acesso maior da população à psicologia. No desenvolvimento de seus objetivos, o CREPOP está implementando algumas ações, como a identificação de oportunidades para a atuação dos psicólogos e psicólogas em novas áreas do espaço público, pesquisa e identificação de áreas de interesses, parcerias entre esferas governamentais, disponibilização do banco de dados sobre políticas públicas no Brasil, entre outras atividades. O CREPOP hoje já está presente em 20 estados da federação, organizado nos diversos conselhos regionais de psicologia. E isso possibilita um diálogo ainda mais intenso com os psicólogos e psicólogas. Deixa de ser uma psicologia voltada somente para o atendimento clínico e passa a se dedicar às causas sociais e comunitárias, exigindo outras estratégias, outras teorias e uma transformação do trabalho do psicólogo, que impacta diretamente na sociedade. Dessa forma, não é à toa que sistematizar e difundir os conhecimentos e as práticas psicológicas aplicadas ao setor público e estatal da prestação de serviço e do mercado profissional seja seu objetivo principal de atuação. O CREPOP, enquanto um recurso de gestão do sistema Conselhos, um pesquisador permanente em políticas públicas e um investigador das práticas sociais, profissionais, procura registrar a experiência de competências acumuladas na profissão para o setor público estatal. Procura também identificar oportunidades estratégicas de participação da psicologia na prestação de serviços no âmbito das políticas públicas. Além disso, identificar as limitações tecnológicas presentes na nossa atuação em políticas públicas, apresentar propostas de ação profissional que respondam às demandas identificadas, promover o desenvolvimento do conhecimento sobre políticas públicas nos meios acadêmicos e profissional da psicologia, construir e disponibilizar referências técnicas para o exercício profissional no âmbito das políticas públicas, construir para a construção de políticas humanizadas, fortalecendo a compreensão da dimensão subjetiva presente nessas políticas, promover a interlocução da psicologia organizada com os espaços de formulação, gestão e execução em políticas públicas. Tudo isso implica na construção e atualização de um banco de dados para comportar informações georreferenciadas sobre profissionais de psicologia, legislações, documentos, programas e entidades que desenvolvem ações no campo das políticas públicas. Essas informações darão subsídios a intervenções e à produção de documentos de referência para a atuação dos psicólogos nesse campo. E essa é a grande jogada, a grande novidade do CREPOP, que ele traz para a gente.
Em seus princípios e finalidades, o CREPOP possui um sentido estratégico que combina a avaliação das necessidades da categoria, no sentido de sua empregabilidade, com a ampliação da cidadania na sociedade brasileira, na medida em que os psicólogos e as psicólogas trabalham como um dos mentores fundamentais do Estado Democrático de Direitos. Já em âmbito regional, o CRP-16, por meio do CREPOP, vem desde 2006 desenvolvendo ações de aproximação com a categoria, gestores, estudantes e profissionais de outras áreas. Como eu já disse, não só ganha a psicologia, obtendo mais conhecimento em políticas públicas, como para a psicologia, que se torna menos abstrata e mais concreta em termos de ação para os gestores públicos. Ao longo desses anos, temos alcançado excelentes resultados. Um deles é a realização deste evento, contando com a presença de todos vocês aqui hoje e que está sendo transmitido para todo o Brasil. De acordo com as avaliações dos encontros já realizados, grande parte dos psicólogos que têm participado das pesquisas e encontros do CREPOP, do CRP-16, afirmou que esses encontros têm contribuído para pensarem e repensarem as práticas que vêm sendo desenvolvendo nos campos das políticas públicas. Assim também, percebemos que cada vez mais gestores de diferentes áreas, saúde, álcool e outras drogas, medidas socioeducativas, defensoria pública, ação social, entre outras, têm participado dos nossos encontros e discutido conosco o papel e a importância dos psicólogos e psicólogas, bem como os caminhos e descaminhos das políticas públicas. Só para vocês terem uma ideia, no início do ano de 2010, ou seja, esse ano, até o momento, o CREPOP do CRP-16 realizou o georreferenciamento de 3 campos de políticas públicas, nos quais encontramos 159 psicólogos atuando. São eles a psicologia hospitalar, no âmbito do SUS, 52 psicólogos mapeados, a atuação dos psicólogos no CRAS, 103 psicólogos, psicologia e diversidade sexual, 4 psicólogos. Os eventos realizados envolveram 72 estudantes e 264 psicólogos, sem contar com vocês, né, que estão aqui hoje. Vale ressaltar ainda as ações na área do SUAS, que estão cada vez mais fortalecidas e têm gerado vários desdobramentos, tais como maior frequência na realização dos encontros, engajamento dos psicólogos em espaços de controle social, e debate mais qualificado acerca da política de ação social e atuação da psicologia. Este é um dos exemplos que revelam que, no cenário local, a categoria está mais articulada e que o CRP-16, por meio do CREPOP, está empenhado em buscar ampliação qualificada do lugar ocupado pela psicologia nas políticas públicas capixabas. Bom, quem quiser mais informações sobre o CREPOP, seus objetivos, métodos e resultados, que aqui foi apenas uma pincelada, pode obtê-las pelo site do CREPOP, www.crepop.org.br, que lá tem todas as informações em âmbito nacional. E aqui no Espírito Santo, pelo site do CRP-16, crp16.org.br. Convidamos a todos e a todas para participarem da consolidação desse projeto que é nosso. Muito obrigada, bom dia e bom seminário para todos nós. Essas foram as palavras da presidente do CRP-16, Andréa Nascimento, a quem agradeço a participação. E chamo, então, na sequência, a representante da comissão organizadora deste evento, que também é vice-presidente do CRP-16, Janaína Ferreira Pereira, para também deixar sua mensagem. Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso seminário regional de Psicologia e Políticas Públicas. No início do ano de 2010, o Conselho Federal de Psicologia, né, por intermédio do CREPOP, convidou, né, sugeriu aos conselhos regionais a realização desses seminários, né, de modo que a gente tem tido seminários regionais em vários estados do Brasil, né. E aqui no CRP-16, essa sugestão foi prontamente acolhida, né, pela equipe do CREPOP, pelos conselheiros da segunda plenária, né, do CRP-16, e pelos psicólogos que fazem parte da Comissão de Políticas Públicas, né. Então, dessa maneira, a gente constituiu essa comissão organizadora desse evento, que a gente começou a pensar, né, como é que seria esse evento e como é que a gente realizaria esse evento aqui no Estado do Espírito Santo. Bom,
Digo que foi prontamente acolhido, né, porque nós entendemos a importância de espaços como esse, né, espaços de troca, espaços de conhecimento. A gente sabe o quanto é importante isso, né, para qualificar o trabalho do psicólogo nas políticas públicas, né, para fortalecer a participação da nossa categoria nesses espaços, né, nesses campos de atuação. E o que a gente sabe, a gente acredita que tem contribuições a dar na construção de um modelo de sociedade mais igualitária e mais democrática. E aí nós começamos a pensar como é que seria essa programação, né? Que temas seriam importantes a gente trazer para conversar aqui hoje. Sabemos que um dia de evento, né, não esgota todas as nossas angústias, nossas necessidades, os nossos questionamentos, mas sabemos também que podem contribuir de maneira significativa nesse processo. E aí a gente tentou pensar alguns temas que têm sido constantemente trazidos, né, pelos psicólogos para o Conselho, por intermédio das atividades de orientação e fiscalização, pelo intermédio da participação dos psicólogos na Comissão de Políticas Públicas e pela participação dos psicólogos também nos eventos do CREPOP, né? Sempre se demanda o que a gente quer discutir, o que é problema para o psicólogo aqui do Estado. E aí nós percebemos algumas questões, né? E uma delas é que a gente quer discutir políticas públicas de maneira transversal, né? Os psicólogos têm trazido muito para a gente, né, nesses eventos, que há uma certa fragmentação. Um evento para discutir psicologia na saúde, psicologia na assistência, e que a gente precisa começar a discutir, aproximar, né, um pouco desses psicólogos que estão nessas diversas políticas. Então, acho que a nossa programação foi pensada basicamente para isso, para pensar em trazer temas que são comuns e são questionamentos de psicólogos que estão em diversas políticas, né? Então, fica o convite para a tarde, né? A gente ter os conversando sobre nessa possibilidade também. Bom, e nos deixa muito feliz esse evento, né? Nós tivemos prontamente a inscrição de 262 psicólogos para esse evento. Então, assim, esse é um número feliz. A gente fica feliz com esse número, né? Que a gente tem uma fala de que o psicólogo não participa do evento do CRP. Eu acho que isso diz que não. Fala do interesse da nossa categoria aqui no Estado de participar e de se inscrever, né? E nos deixa felizes também da possibilidade de estar transmitindo esse evento online, né? Essa é uma demanda também dos psicólogos aqui do Estado, principalmente para aqueles que estão no interior, que às vezes têm dificuldade de se deslocar, né, até a capital para os nossos eventos. Então, acho que a gente está experimentando essa plataforma e acredito que vai ser uma questão de grande proveito também na possibilidade de transmitir e chegar a vários psicólogos, né, a outros psicólogos que não podem estar aqui com a gente hoje. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos vocês aqui por terem aceito o nosso convite, né, de estar aqui presente hoje. Gostaria de agradecer imensamente também aos colegas, né, que aceitaram o nosso convite para estar com a gente aqui hoje, palestrando e trazendo contribuições da psicologia em políticas públicas para nós. Agradecer a equipe do CRP, a equipe do CREPOP, né, que foi árdua nessa tarefa. A gente sabe o quanto que é difícil organizar um evento, um seminário, por todos os desdobramentos, todas as atividades que tem, para além daquelas que a gente já realiza no nosso cotidiano de trabalho. Agradecer os colegas, né, do segundo plenário, né, por ter dado todo o suporte, né, para a realização desse evento, a essa comissão, e agradecer imensamente também aos colegas do terceiro plenário, né, que tomam posse hoje à noite, porque nesse processo de transição entre uma gestão e outra, abraçaram com o maior carinho essa iniciativa, de forma que a gente possa realizar um evento num momento de transição entre duas plenárias. Agradeço a todos e desejo a todos nós que tenhamos um dia gostoso de trocas e de construção desse lugar que nos é tão caro e tão importante. Bom dia. Dessa forma, acabamos de ouvir a representante da comissão organizadora do evento, Janaína Ferreira Pereira, a quem agradecemos também a participação. E chamamos para falar também na mesa, que compõe a mesa, a senhora Inês Maria Antunes Paes Torres, que é coordenadora estadual de saúde mental, álcool e outras drogas da Secretaria Estadual da Saúde e que aqui representa também o senhor secretário estadual da Saúde, Anselmo Tosi. Obrigada pela oportunidade. Assim, em nome do secretário de Estado da Saúde, doutor Anselmo Tosi, esse evento, né, pela importância, está na agenda dele, só que ele está
uma agenda muito ativa, que é de costume, desde 7h30 da manhã, e sinalizou que, caso tenha essa possibilidade, ele ainda hoje vai estar aqui conosco. Mas, de todo jeito, tem uma mensagem super importante, que é pela importância, né, do evento, que se discute políticas públicas de uma forma transversal, aí, considerando o olhar, né, e o lugar da psicologia, né, que vem trazendo desafios na discussão das subjetividades e dos vários campos em relação à sociedade e à cultura. Essa é uma questão séria, né, importante, que nos debatemos no dia a dia. E, enquanto Coordenação Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, uma mensagem que a gente gostaria de estar trazendo para vocês, e que atravessa o nosso cotidiano de trabalho, é que, dentre alguns desafios, né, nós temos trabalhado em relação à ampliação do acesso, né, da população aos serviços, e o governo estadual, no ano de 2009, ele tomou para si a questão da saúde mental, álcool e outras drogas como uma das prioridades do governo. E aí, no movimento que havíamos iniciado no ano anterior, que era a partir dos dados epidemiológicos, que, inclusive, vocês contemplaram na programação de hoje, que é a questão de álcool e outras drogas, volume crescente a partir do dado da internação hospitalar, colocando alguns municípios numa vulnerabilidade assim extrema, né? E aí conseguimos recurso na época para a construção de 5 novos serviços, 2 serviços tipo CAPS-AD e CAPS-1, porque são serviços que, nas suas dimensões próprias, eles atendem e contemplam também a atenção ao usuário de droga. No CAPS-AD exclusivamente, e no CAPS-1 aliado, junto, né, também atendendo a população com sofrimento psíquico grave. Esse foi o momento inicial, que aí, quando chegou o Seminário de Planejamento Estratégico de Governo, no ano passado, a gente tinha colocado a proposta de mais 5, e o governo falou, não, isso é muito importante, nós não vamos só ampliar com mais 5, nós vamos ampliar para mais 10. E aí se colocou 12,3 milhões, que hoje estão em execução, para a construção de mais 10 centros de tratamento, e aí a gente pôde realmente, né, disponibilizar um projeto arquitetônico complementar, um serviço maior, de qualidade, o espaço pensado adequadamente, pensando também a importância desses serviços na formação profissional, você disponibilizando auditório, quadra, e inclusive, um platô atrás para ampliação para leitos em serviço 24 horas, que é a perspectiva com que a gente está trabalhando. Então, ontem mesmo, a gente teve informação de o CAPS-1 de Castelo vai ser inaugurado brevemente, em breve. Centro de Tratamento ao Toxicômetro de São Mateus está funcionando. Existe agora a CAPS de Nova Venécia. E, para a gente, né, assim, você tem 2 eixos grandes de importância aí, né? Então, são 15 novos serviços, alguns já em funcionamento, outros em fase de inauguração e outros em construção, que aí chegaremos, em 2011, todos prontos e funcionando, numa parceria importante com cada município, em 15 municípios diferentes, né? Então, você tem aí, nesses 15 municípios, você tem Linhares, São Mateus, Aracruz, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Viana, Anchieta, Marataízes, Cariacica, enfim. Isso, descentralização, amplia a atenção para 2.700 usuários mês e amplia as oportunidades de trabalho, né? Então, essa é uma tônica importante, e porque, quando você descentraliza, são serviços assim de extrema importância, estratégicos, né? Porque tem uma função que é de agregar, né? É de mobilizar aquela comunidade, aquela região, e, com isso,
né, você tem um outro desafio com uma plataforma propícia, que é o quê? Juntar pessoas para um outro desafio que a gente tem, que é trabalhar para a mudança cultural, que eu acho que esse é um grande desafio que não se faz de repente, né? É um trabalho árduo aí à frente, que é no sentido do respeito às diferenças, né? E você realmente poder ter um movimento que é de incluir na cultura um pouco mais de responsabilidade, né? Pessoal e social. Então, são serviços assim estratégicos e aí você tem uma grande possibilidade de novas intervenções, né, das práticas profissionais e da inclusão do psicólogo nesses serviços, né? Você tem isso de uma ação descentralizada, além do que, recentemente, se acessarem a página do Ministério da Saúde, em breve também na página da saúde mental, no site da saúde, vão estar disponibilizadas ali as novas portarias do Ministério, né? E, com isso, você tem também, hoje, uma possibilidade na ampliação de serviço, por exemplo, que é do serviço hospitalar, de referência para atenção a usuários de droga. Então, o que antes era para município de 200 mil habitantes, a partir do dia 20 de setembro, isso mudou. Isso tem aí agora a possibilidade desses serviços se constituírem para municípios, por exemplo, até 100 mil habitantes, e não só municipais, a região, né, o que agora o Espírito Santo, né, ele acaba se incluindo um pouco mais na sua realidade, porque o que era antes para 200 mil habitantes só contemplava ali a Grande Vitória. Então, você tem uma ampliação muito grande, municípios que têm gestão plena do sistema municipal, que vão poder aderir e, com isso, também compor ali na sua equipe, né, profissional a importância também do psicólogo, né? E, assim, nesse momento, coloco aqui a nossa mensagem e gostaria de anunciar. O Alex poderia... Fique à vontade. Eu gostaria que você da sua ajuda. A Inês, pode concluir sua fala. Bom, assim, para nós assim, é extremamente importante. A gente quer fazer um convite a todos, inclusive para o próximo Fórum Estadual de Saúde Mental, que estamos, nesse momento, em organização, com a previsão para novembro. E também dizer que chegou aqui o nosso secretário de Estado da Saúde, doutor Anselmo Tosi, para quem a gente gostaria de estar convidando para compor a mesa, né? Pela importância, a gente falou anteriormente, doutor Anselmo, o senhor está numa agenda desde 7h30 da manhã, mas o senhor estava atento com esse momento. Agradecemos, então, as palavras da senhora Inês Maria Antunes Paes Torres, que é coordenadora estadual de saúde mental, álcool e outras drogas da Secretaria Estadual de Saúde. E também informamos, o que muito nos honra, a presença do secretário estadual da Saúde, Anselmo Tosi, que passa, então, a compor a mesa e a quem eu franqueio agora a palavra. Chegou na hora exata. Gostaria também de fazer um pedido aos presentes aqui para que chegassem mais próximo aqui à frente, né? Existem muitas cadeiras aqui disponíveis. E lembrando que houve um número de 262, foram 262 inscrições. Nós temos aqui cerca de 100 pessoas. Os demais acompanham por meio da internet e, com certeza, muitas outras pessoas também da área de psicologia que têm, de alguma forma, uma relação com essa área, um interesse com essa área, estão acompanhando pelo site do CRP. Bom, gente, bom dia a todos. Bom dia, gente. Tá bom. Eu pedi que a Inês fosse me representando aqui. A gente tem uma agenda de compromisso e hoje tem vários eventos ao mesmo tempo. E eu estava lá reunindo com várias equipes
mas eu recebi o convite há bastante tempo, tinha confirmado, até pelas relações que envolvem a gente com vocês, e principalmente acho que pelo que a Inês falou, da nossa alegria em estar organizando a rede de saúde mental, que, na verdade, é um trabalho de estruturação que nós estamos fazendo na saúde capixaba. E com muita alegria que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo, estão observando, ainda há muitas incompreensões, há muita gente que ainda torce o nariz, mas, de uma forma ou de outra, a gente tem muitos resultados e muita clareza, inclusive, dos desafios das coisas que precisam ser feitas, porque não tem como fazer tudo num tempo desse, né? Talvez uma das maiores alegrias que eu tenho, né, e eu tenho certeza que quem conhece vai dividir comigo, é o que nós estamos fazendo, por exemplo, no que era o Adalto Botelho, né? Eu fui estagiário de medicina no Adalto, eu vi aquilo em condições absolutamente indignas, não é isso? E hoje, quem vai lá vê uma situação absolutamente diferente, né? Nós vamos ser, se não o primeiro, mas um dos estados da federação que vai fazer, e agora muito rapidamente, você falou das novas residências? Não. Fazer muito em brevemente a deshospitalização completa, né, aqui no Espírito Santo. Obrigado. A gente teve alguns contratempos, senão já teria acontecido, porque a gente já tem cinco residências, Inês? Inês, são 5 residências já? 5 já. 5 residências funcionando, e nós temos aproximadamente 60 pacientes ainda asilados, né, asilares, crônicos. E o edital nós abrimos essa semana para esses pacientes também terem a mesma oportunidade que os demais, né? Mas as mudanças no Adalto, elas já estão acontecendo. Já mudamos o nome, levamos aquela urgência, né, a psiquiatra que ficava, que hoje é urgência em saúde mental, ficava no São Lucas, para lá, aquele corredor apertadinho, dividindo o espaço com 60, 80, 100 pessoas, né, quase que empilhadas. Hoje eles estão lá em condições dignas também, né, masculino, feminino, quem está em crise, quem vai, né, sem estar nessa situação. Já estamos usando as dependências do Adalto, que agora se chama Hospital Estadual de Atenção Clínica, já com 40 outros leitos para essa área, né, de pós-operatório, reabilitação física. A curta permanência foi ampliada porque há demanda, não adianta, né, é uma bobagem dizer que nós temos problemas e precisamos, inclusive, de atendê-los bem. Nós não podemos deixar as pessoas o tempo todo, né, dentro do hospital, que isso mais cria problemas do que ajuda, todos nós sabemos disso. E a rede no estado todo. Nós montamos aí esse programa aqui, é um programa estruturador, a Inês deve ter falado, né, são 12 CTTs, que são os CAPs-AD, que foi o nome fantasia que nós discutimos muito, achamos muito interessante, é Centro de Tratamento ao Toxicômano, um inaugurado em São Mateus, um pronto em Cachoeiro, há uns 6 meses pelo menos, aguardando a prefeitura acertar a parte de pessoal, e 10 outros, ou em construção, ou convênio assinado, nós vamos também construir rapidamente, porque aqui é bom o secretário falar para vocês, no Brasil é muito comum as pessoas lançarem um projeto bonito e todo mundo fica né, estupefato, e depois, não, o Estado, nesse caso, dos CTTs, dos 3 CAPs, que você deve ter falado, inauguramos de Nova Venécia, da minha terra natal, o Castelo está pronto, e de Santa Maria de Jetibá, nós chamamos o prefeito ontem para dar uns apertos para concluir, né, também. E os 12 CTTs, nós entregamos os projetos completos para os municípios, convênio assinado, dinheiro na conta, projeto completo na mão, para evitar aquela coisa, né, de a obra se arrastar, assim como fizemos com as nossas unidades de saúde. Nós estamos construindo simultaneamente no Espírito Santo 66 unidades de saúde da família,
Eu vou pedir depois, se me permitirem, a menina traz o banner aqui para vocês verem. É um projeto bonito, pé direito de 5 metros, auditório de 100 lugares, amplo, espaçoso, só pode ser executado num terreno de mais de 2.000 metros quadrados, para você ter um paisagismo, uma coisa decente, enfim, 2 equipes de saúde da família, e como os CTTs e os CAPs, nós entregamos o projeto completo, dinheiro, e equipamos e mobiliamos todos esses serviços. Todos. Tudo a gente coloca, entrega prontinho para funcionar. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, porque temos que fortalecer embaixo, né? Porque estão tratando a questão da dependência química, como trata a questão da saúde mental, né? No seu sentido mais estrito, para alguns, não é isso? Como uma questão de internação, né? Tratar crack com internação, vocês vão de convir que não é isso. Tratar a questão dos distúrbios, dos transtornos mentais, mesmo os graves com internação, vocês vão de convir que não é isso, mesmo que em alguns momentos se precise e seja imprescindível a internação. Não é isso? Agora, afastar do convívio familiar, da sociedade, tentar, né, esconder essas pessoas, não é isso que vai, né, resolver. Então, nós também, da mesma forma, nós criamos aqui os leitos, os primeiros leitos, imaginem vocês, os primeiros leitos, né, para internação de criança e adolescente em situação de dependência química grave, particularmente crack, né, que nós criamos lá no Hospital dos Ferroviários. Então, é mais ou menos isso. Para vocês entenderem, assim, isso é dentro de um trabalho de estruturação da saúde capixaba. A estruturação dos nossos hospitais. Imagine vocês, onde eu estava conversando com a imprensa, qualquer um de vocês pode ver que aqui pertinho agora, o São Lucas, ele já teve 300 pessoas internadas lá dentro. Aqui, ontem ele está funcionando agora aqui no HPM com 118 pacientes. A rede se expandiu, a nossa e a dos filantrópicos, que aqui no Espírito Santo não é igual ao Brasil. Os filantrópicos no Brasil produzem, via de regra, acumulam prejuízo e vão fechando o serviço, aquela novela. Aqui não. Nós pagamos antecipado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não sabia disso. Filantrópico no Espírito Santo recebe no início do mês que ele começa a executar o serviço. E ninguém recebe para ter prejuízo. Inclusive, estão pagando as suas dívidas. Então, olha, por exemplo, o Evangélico de Vila Velha, não é isso? Olhe a maternidade de Cariacica, que nós custeamos. Olha o Ferroviários em Vila Velha, que é esse hospital que, inclusive, estava fechado. Santa Casa de Vitória, os hospitais do interior, quer dizer, que estão produzindo, estão, sabe, né, dando uma oxigenação fantástica ao nosso sistema público assistencial hospitalar de saúde. Então, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. No meio aí tem um monte de coisas que foram resolvidas. Na área de vocês não sabem, tem nos medicamentos de alto custo, que era um problema aqui no Espírito Santo, é bom dizer isso, que a gente, por exemplo, fazia um transplante aqui no estado renal e não tinha depois a garantia do medicamento, do imunossupressor, que é fundamental para o sucesso desse transplante. Isso era uma bagunça das hepatites, tudo, da área de vocês também, não é isso? Isso hoje está absolutamente resolvido. Inclusive, na assistência farmacêutica de alto custo, um dos itens mais significativos são os medicamentos, né, na área de saúde mental, principalmente os antipsicóticos, como são chamados. São medicamentos de custo muito caro. Nós gastamos alguma coisa próxima a entre 20 e 30 milhões de reais por ano com esses medicamentos. Para vocês terem uma ideia do que o secretário está falando, né? Outro dia, e a gente compra hoje bem mais barato. Outro dia caiu no meu e-mail um laboratório que começou a oferecer pela primeira vez, eu não sabia se era verdade, para vocês entenderem o tamanho das coisas, oferecendo quetiapina mais barata. Eu mandei para a minha equipe de suprimentos, eles chamaram o laboratório e, de fato, né, uma compra que eu já tinha assinado um contrato de 8 milhões e 300 mil, caiu para 5 milhões, eu tive que romper o contrato, a empresa quis processar a gente, mas nós chamamos ela, falou, se você botar igual ou mais barato, aliás, agora você vai ter que botar mais barato ainda, né? Vocês terem uma ideia do tamanho, né, do custo desses itens que nós temos. Mas, enfim, acho que eu estou esticando um pouquinho,
mas muitos de vocês trabalham também na assistência farmacêutica básica. Depois que a gente organizou a assistência farmacêutica de alto custo, nós bolamos um sistema muito inteligente para ajudar os municípios a adquirirem medicamentos, né? Que é um sistema de registro de preços que eles compram rápido e muitas vezes mais barato. Então, o município pequenininho, hoje, ele consegue ter os medicamentos lá na farmácia para atender as pessoas que precisam, né? Então, acho que vocês entenderam, esse é o trabalho de estruturação que nós estamos conseguindo fazer na saúde capixaba. Mas tem muita coisa ainda para fazer, né, Inês? Então, vamos contar com vocês. Não sei se a Inês falou, nós estamos aí com o edital pronto de credenciamentos. Falou? Não? Deixou para mim, então. O edital pronto de credenciamento de leitos, né, nos hospitais gerais. A ideia nossa é aproveitar esses hospitais menores, que são muito pouco sustentáveis pelo Estado afora, para a área de saúde mental, né, para a internação, tanto a questão da dependência química, quando precisa, quanto também as pessoas com qualquer transtorno mental, né? Então, expandir essa oferta, porque ela é necessária, e a gente, então, ajudaria também, de certa forma, esses hospitais a funcionarem melhor. Ok? Então, eu vou aqui simplificar, já falei muito mesmo, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia, vocês, mas tem posse hoje também à noite, né, festiva, né? Eu soube que tem um coquetel de todo tamanho, é verdade? É verdade? É verdade. Tá bom? Obrigado a vocês e um bom dia a todos, hein? Coquetel sem álcool, ela falou, hein? Agradecemos as palavras do secretário estadual da Saúde, Anselmo Tosi. Lembrando que tem uma agenda cheia, então pode incluir no final do dia essa agenda que é menos... é uma agenda que não tem complicações, né? Mais uma vez, agradecemos, portanto, e convidamos agora os membros para desfazerem a mesa, para que fiquem à vontade. Lembrando, mais uma vez, que o primeiro Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas é transmitido ao vivo para a página do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, CRP 16, na internet. E está, neste momento, sendo acompanhado pelos internautas. Lembrando também que as conferências terão logo após, obrigado, secretário, terão logo após um debate. E para esse debate será possível fazer perguntas, tanto aqui, de forma presencial, vocês podem elaborar as perguntas, porque há uma equipe do CRP 16 disponível para apanhar essas perguntas, é só acenar com o papel que a pessoa vai até vocês, e quem está em casa, se tiver interesse, pode participar enviando perguntas para o endereço do e-mail do site, que é o eventos@crp16.org.br. Tá certo? eventos@crp16.org.br. Lembrando também que na pasta há uma ficha de avaliação, na pasta que vocês receberam. Solicito que todos preencham a ficha e entreguem na secretaria do evento ao final da última palestra, portanto, antes da roda de conversa, conversando sobre, correto? E dando prosseguimento, portanto, é hora agora de iniciarmos a primeira conferência do dia. Ao final da fala do conferencista, como já lembrei, teremos um debate, e será possível participar tanto aqui quanto em casa. E para proferir, portanto, a conferência, que tem o tema Potencialidades e Desafios dos Movimentos Sociais e da Psicologia nas Políticas Públicas, eu chamo honrosamente o psicólogo, doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo, onde leciona, autor renomado com vários títulos publicados, Odair Furtado. Uma salva de palmas. O senhor pode ficar à vontade, se quiser usar aqui onde eu estou, ou então a mesa. Vamos acompanhar, portanto, a primeira conferência do dia. Com o senhor Odair Furtado, a quem passamos a palavra. Bom dia a todas, a todos.
Bom dia, internautas. Muito bem, primeiro, um combinado com a Andréa, minha presidente, de que a gente deveria garantir uma certa informalidade, quebrar um pouquinho essa cerimônia que compõe esse tipo de evento. Tá? Mesmo porque se trata de uma... Obrigado. Se trata de uma atividade que é uma atividade de formação permanente, não? O objetivo nosso aqui é exatamente esse. Não é tanto o aspecto cerimonioso, mas como a gente pode pensar no campo da psicologia uma atividade concreta do psicólogo e do ponto de vista das políticas públicas. Então, as primeiras falas, a minha e as seguintes, vem no sentido de preparar uma análise de fundo, tá, para aquilo que acontecerá na parte da tarde, que são a discussão das experiências, enfim, tá, e uma troca mais efetiva dessas experiências. Há um fazer local que ele é muito importante, ele é fundamental. Tá? Começando aqui pelo final, depois eu retomo minha fala de uma maneira mais estruturada, mas pensando naquilo que o secretário estava colocando. O secretário é o representante da política pública, tá? E ele aponta uma direção. Aqui ele apontou uma direção, tá, que é essa da deshospitalização. Tá? Nossos companheiros aqui dizem assim, tem muito o que fazer. Tá? Enfim, em outras oportunidades, nós vamos pressionar o secretário para que ele vá na direção desta política que ele está apontando. Mas ele está apontando corretamente para uma política e tem uma vontade política, tá, que leva na direção exatamente daquilo que nós queremos. E isto, evidentemente, exige uma competência técnica para fazer aquilo que é necessário. Isso não é fácil, não é simples. Tá? Daqueles que estão aqui nos CAPs sabem exatamente do que eu estou falando. Quem está no CRAS sabe exatamente do que eu estou falando. Tá? Uma coisa é a gente ter a conquista, tá, de garantir que o CRAS tenha um assistente social e, preferencialmente, um psicólogo. O termo preferencialmente psicólogo significa que pode ter outro profissional. Entretanto, o preferencialmente foi entendido quase como obrigatoriamente. Todo o CRAS, tá, tem um psicólogo. E a pergunta é, o que o psicólogo faz no CRAS? Tá? Qual que é o repertório que ele leva para o CRAS? Tá? Nós não temos isso claro e definido na formação do psicólogo, porque isso representa uma novidade. Quem entrou 5 anos atrás no seu curso de psicologia, tá, não sabia o que era a CRAS, porque ele não estava nem claramente definido. Como que ele poderia estar na formação? Tá? Então, nesse sentido, há uma construção a partir deste fazer concreto do psicólogo no serviço, tá, que constrói estas possibilidades, que são as possibilidades teóricas e metodológicas. Tá? E o campo acadêmico e o campo do serviço tem que estar aliado, daí à formação permanente. Eu acho que o Marcos Vinícius vai tocar nesse assunto, na fala dele, daí a formação permanente para manter um vaso comunicante entre aquele campo, que é o campo acadêmico, tá, que tem esta competência para desenvolver teorias, para fazer pesquisas de forma sistemática, e o serviço, que é onde a coisa se realiza e onde há também uma produção de saber. Tá? O CAPS e o CRAS hoje há uma produção de saber, tá,
que é feita na solução imediata e cotidiana dos problemas que ali aparecem. Tá? Então, em última instância, é isso que nós precisamos discutir. Tá? É isso que nós precisamos ter claro. E isso precisa ser socializado. Eu vivi uma experiência recentemente. Nós, na PUC de São Paulo, fomos responsáveis por uma avaliação de uma política pública na cidade de São Paulo, relativa a uma verba, um dinheiro que veio da Comunidade Europeia e que foi aplicado em 10 grandes cidades do mundo. Tá? E São Paulo foi escolhida no Brasil como o local para a aplicação desta verba e que tem a ver com a recuperação do centro. O centro de São Paulo é muito degradado, tá? A Cracolândia aparece muito na mídia. Não, certamente não deve ser estranho para vocês aqui falar dessa característica do centro de São Paulo. E lá foi investido isso para uma ação da Prefeitura Municipal que deveria fazer formas de economia solidária, de educação e cuidado com crianças e jovens, moradores de rua, cortiços, enfim, tá? Enfrentar os problemas que são os problemas oriundos consequências dessa degradação. E lá pelas tantas, era um dinheiro considerável, muitos equipamentos foram construídos para tocar esse projeto durante 5 anos, e nós estávamos no final do projeto fazendo a avaliação. E, numa das oportunidades, eu reuni os técnicos que trabalham neste projeto, que era para contar para eles os critérios da avaliação. E, curiosamente, aconteceu uma segunda coisa, que não era esperado, porque eles começaram a debater entre eles sobre a experiência e a diferença das experiências locais. E aí aquilo ficou tão produtivo que a avaliação ficou para um segundo plano. E, na realidade, este encontro, em que a universidade iria contar para eles o que estava realizando, acabou sendo um produto da própria análise, tá? Porque ali tivemos um elemento que quase parece uma pesquisação. Tá? Os próprios técnicos e os próprios agentes da ação concreta estavam ali discutindo o seu método de trabalho. Então, eu acho que quando a Andréia fala assim, quebra um pouquinho a formalidade, ela está falando na possibilidade de que isso ocorra aqui conosco, que a gente exercite essa troca. Tá? Bem, este evento ele está sobre a égide do CREPOP. Tá? Eu quero aqui apresentar para vocês, não merece apresentação, o Marcos Vinícius de Oliveira, que é a pessoa que pensou, elaborou, como gestor, tá? Construiu o CREPOP. O CREPOP existe por causa daquele moço ali. Tá? E, certamente, depois da própria criação do Conselho Federal e do Sistema Conselho, eu acho que o CREPOP, tá, foi a maior novidade que surgiu dentro do sistema. Tá? Um organismo que planeje, pense e estruture, tá, a intervenção do psicólogo, dando recursos, tá, para o psicólogo, como estamos fazendo aqui neste momento. Tá? Portanto, dentro desta ideia de educação permanente, dando os recursos para o psicólogo para a atuação nas políticas públicas. E a política pública, para fechar esse primeiro momento da fala, a política pública, nesse momento, interessa muito à psicologia brasileira por conta da maneira como está se estruturando o país e está se estruturando o serviço. A psicologia
no Brasil se institucionaliza a partir de 62. Tá? Estou marcando a institucionalização porque é quando a gente vira um profissional. Tá? Até então, a psicologia era exercida, mas ela era exercida quase que nos interstícios entre a medicina, a educação e o serviço social. Então, as pessoas iam ocupando o lugar. Em 62, ela vira uma profissão e o psicólogo passa a atuar, a existir e atuar como um profissional no campo da saúde, do trabalho e da educação. Muito bem. Naquele momento, nós tínhamos um outro país. Nós tínhamos um país profundamente elitista, oligárquico, tá? Em que o atendimento era feito de uma maneira precária. E a psicologia, nesse sentido, para sobreviver, se constituiu no campo que era um campo liberal, do atendimento do profissional liberal. Tá? Então, a cara da psicologia ficou uma cara da psicologia clínica e do atendimento em consultório, portanto, o atendimento privado. Tá? Até pouco tempo atrás, ela vivia de 5% da população brasileira, que teria as condições para arcar com o custo, tá, deste atendimento. A psicologia não era conhecida e não recebia a importância devida pela população brasileira, que desconhecia o que era o psicólogo e o trabalho do psicólogo. Tá? Hoje, isto mudou. A fala do secretário aqui e o projeto do secretário, tá? Vamos imaginar que isso possa demorar, pensando nos custos da saúde pública, possa demorar 4, 5, 10 anos, mas aponta para uma direção. Aponta para uma direção que reflete uma política de Estado. O Sistema Único de Saúde é uma política de Estado. Tá? E mesmo que o José Serra queira reverter isso, tá? Não dá conta. Não dá conta. O SUS, hoje, tá? É uma política estabelecida. Portanto, isto produz demandas. Tá? E não é possível você montar uma unidade básica de saúde, tá, na periferia de uma cidade sem contar com os profissionais necessários para o atendimento da população, porque a população irá reivindicar. Tá? Se não tem psicólogo, ela quer psicólogo. Se não tem fisioterapeuta, ela quer fisioterapeuta. Tá? E o movimento da saúde, lá no meados da década de 70, quando ele se fortalece, o que ele lutava naquele momento era para ter o clínico dentro da unidade básica de saúde. Tá? Então, há uma mudança considerável com as formas, tá, como o SUS vai se estabelecendo. E isto muda a inflexão no nosso campo. Tá? Há uma exigência cada vez mais da presença do psicólogo no equipamento público. Tá? Hoje, nós já estamos por volta de 15 a 20 mil, o dado não é preciso, é uma estimativa que eu estou fazendo, mas é possível conseguir esta informação com facilidade no DataSUS. Tá? Nós devemos estar chegando a uns 20 mil psicólogos trabalhando no Sistema Único de Saúde. Tá? Nós vamos chegar a um número parecido de entre 8, 10 e crescente no sistema da assistência social. Tá? Portanto, nós, em breve, teremos, na política pública, o maior contingente de trabalhadores psicólogos. Tá? Quando fizemos a pesquisa, a última pesquisa no Conselho Federal de Psicologia, para saber onde o psicólogo estava, ele majoritariamente declarava, mais ou menos como o censo, né? A gente declara, ele declarava estar na clínica. Tá? Mas quando você aumentava a lupa,
Tá? E a ver como que ele trabalha na clínica. Ele trabalhava na clínica e em outros lugares. Tá? E boa parte, principalmente do recém-formado, estava com 1, 2, 3, não mais que 5 pessoas sendo atendidas. Portanto, ele declarava a clínica quase como uma busca e uma construção, não é construção, um limite de identidade. Tá? Assim, para ser psicólogo, eu preciso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele buscava alternativas, que era a alternativa para garantir geração de renda. Bom, com o aumento do número de psicólogos nas políticas públicas, a própria identidade do psicólogo muda. Tá? E, ao mesmo tempo, nós temos que estar preparados para esta ação concreta. Temos que estar preparados técnica e metodologicamente para enfrentar isso, para dar respostas àquilo que é a demanda assistencial, a demanda de saúde, a demanda de educação, a demanda de trabalho da população brasileira. Se a gente não responde a isso, aí, neste caso, é para valer, tá? É o elemento sério do desafio. Tá? Se a gente não dá resposta a isso, a gente desaparece como profissão. Tá? Então, não é qualquer coisa. Portanto, para concluir este momento, tá? Esta reunião que fazemos aqui, este encontro que fazemos aqui, ele é estruturante. E aí, muito importante, tá? O debate e a conversa sobre isso. A figura que está aqui na frente, tá? Seja eu, Marcos Vinícius, enfim, tem o papel que é o papel de desencadear. Não temos respostas prontas, nós também estamos, do ponto de vista do trabalho na universidade, nós estamos pensando isso, do ponto de vista daquilo que fizemos como gestores dentro do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia. Tá? É neste caminho que o Conselho Regional do Espírito Santo